Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em João capítulo 5, versículos de 17 ao 30, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, vamos ter um pequeno contexto teológico aqui agora. Primeira coisa, o Evangelho de Mateus, de João, seria o último evangelho a ser escrito. A gente percebe nele até alguma dificuldade de compreensão. Isso porque, sendo o último a ser escrito, a compreensão sobre Jesus Cristo era muito diferente. Como é que a gente percebe nisso, né? Olhe, por exemplo, o versículo 17. Jesus chama Deus de Pai. Eu sei que na oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus já chama, mas em João isso fica ainda mais claro. Ele diz: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. E aí os judeus não gostam disso porque a grande fé dos judeus era aquele versículo lá de Deuteronômio capítulo 6 que diz: Ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus, um é o Senhor. Para eles, Jesus chamar Deus de Pai estava querendo dizer que Jesus era Deus também. Só que eles não entendiam a dinâmica da Trindade, um só Deus em três pessoas. Eles achavam que Jesus estava dizendo que ele era um homem que se fez Deus, e não um Deus que se fez homem. E aí, por esse motivo, Jesus começa a dar uma pequena catequese. A primeira coisa que vai começar a dizer no versículo 19, né? Ou seja, o Filho não faz nada por si mesmo. Ele faz o que o Pai faz. Isso aqui reflete a comunhão que se tem entre o Filho e o Pai. Né? O versículo 20, por exemplo, fala do amor do Pai, que o amor que o Pai tem pelo Filho. E também a mesma coisa fala em relação ao versículo 21. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Irmãos, quando nós aceitamos que Jesus Cristo é Deus, isso é um dogma de fé para nós, que Ele é 100% Deus e 100% homem, eu entendo que aquilo que o Pai tem, o Filho também tem. Então, se o Pai é eterno, o Filho é eterno. Se o Pai é amor, o Filho é amor. Se o Pai é bondade, o Filho é bondade. Se o Pai é onipotente, onipresente, onisciente, a mesma coisa acontece com Jesus Cristo. E aí, a grande pergunta que fica, né? Versículo 22. Diz assim: o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar. O que isso quer dizer? Vamos lá, irmãos. Na verdade, quando Jesus fala que o Pai não julga ninguém, é para dizer que nós é que nos auto-julgamos. Na verdade, somos nós, né? Deus nos dá a compreensão, e é assim que alguns teólogos da escatologia vão nos dizer, que quando nós morrermos, nós é que vamos nos auto-julgar. Porque a gente vai entender, naquele momento, vendo Deus face a face, o quanto eu não fiz a vontade de Deus em vida. Então eu vou me julgar, eu digo: meu Deus, eu errei tanto, né? Deus me dá essa compreensão. Mas aqui aparece Jesus como aquele que julga. Por quê? Jesus está nos dizendo que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, nesse contexto, Ele sendo 100% homem e 100% Deus, Ele está muito próximo de nós. Então,
É nesse contexto que existe esse julgamento de Deus, de Jesus. Ok? Porque ele é mediador, ele é advogado nesse contexto. Ele é aquele que intercede por nós. E, portanto, esse momento de intercessão existe assim um certo julgamento por trás. E aí, é interessante você, por exemplo, ver do versículo 25 em diante, que diz assim, ó, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, para João a hora é a paixão de Jesus, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Ou seja, a nossa vida, a vida plena, vem do ouvir a Deus. Eu ganho vida quando eu escuto Jesus. Né? E aí o próprio Filho vai dizer que ele também dá a vida. A gente já está se preparando para o Evangelho de domingo, né? Que aparece a ressurreição de Lázaro. Jesus como o Senhor que nos dá a vida. E aí continua, né? Versículo 28, por exemplo. Não fiqueis admirados, porque vai chegar a hora em que aqueles que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Irmãos, isso aqui é uma grande metáfora para aquele contexto da época. Os que estão nos túmulos são aqueles que vivem no pecado, que são pagãos, que nunca acreditavam em Deus. Quantos já experimentaram a conversão nesses 2000 anos de história? E quantas pessoas ainda hoje estão nos túmulos também, da falta de fé, da falta de ânimo, da falta de esperança, e nós precisamos também ser porta-voz da vida, a vida que é o próprio Cristo que lhe traz. Né? Por esse motivo eu quero chamar a atenção para refletirmos hoje, né, sobre essa dinâmica que Jesus nos apresenta, da vida. Nós precisamos também ser portadores da vida, irmãos. Quaresma é tempo disso. Será que eu estou sendo portador da vida ou da morte? Portador da esperança ou da desesperança? Do ânimo ou do desânimo? Porque se eu de fato, olhando para a unidade da Trindade, né, o Pai e o Filho são um, nós também somos chamados a sermos um com o Filho, com Jesus. E sendo um com Jesus, eu preciso também fazer a mesma coisa que Jesus fazia, gerar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.